Então, na verdade, né, o mundo ocidental, né, o acesso à comida fácil, né, os nossos hábitos, eles realmente acabam trazendo consequências para o nosso organismo como um todo, porque a doença renal, quando ela acontece por diabetes, por hipertensão, né, o diabetes, por exemplo, é uma doença metabólica, uma doença causada, né, por uma deficiência ou uma resistência da insulina no nosso organismo, mas na verdade ela é uma doença que atinge os vasos, né? Então ela atinge a artéria da perna, atinge a artéria do olho, atinge a artéria do coração, a artéria no cérebro e atinge lá os rins também, né? Então nós precisamos, na verdade, ter um controle muito bom da glicose, cuidar muito bem dos nossos hábitos para que essa doença sistêmica não atinja não somente o rim, não atinja o nosso organismo como um todo. Porque o leigo, sabe, eu tenho falado muito aqui nesse programa e também no programa de rádio, onde eu apresento já há 21 anos, e eu fico feliz, sabe, Marcos, quando eu encontro pessoas e digo, poxa, Ivan, você está lá falando de saúde, de prevenção e tal, é bacana você insistir, porque um hábito alimentar não se muda do dia para a noite. Uhum. É igual o vício do cigarro. O cara fuma há 20 anos, ele não vai deixar de fumar em 2 semanas, ele vai demorar, ele vai enfrentar uma dificuldade, ele vai ter suor frio, ele vai ter delírio, porque ele está dependente de uma droga. O açúcar é a mesma coisa. Já está comprovado que o açúcar, no cérebro, ele tem um marcador igual à nicotina. Uhum. O cara que é viciado no açúcar, se ele não comer o açúcar, ele tem acesso, inclusive, de loucura. É a necessidade do brigadeiro. Do brigadeiro. É igual o cigarro, quase. O cara é a obsessão pelo açúcar. Então, para você mudar o comportamento de uma pessoa que gosta de comer uma comidinha salgada, que gosta de comer doce todo dia, você tem que insistir, né? Porque quando o cara come e não dá muita importância às consequências daquela alimentação que está fazendo mal para ele, ele quer saber do prazer de comer. Uhum. Ele quer sentir o prazer de botar uma carne gordurosa na boca, salgadinha, mas ele não pensa, né, no que vai ser amanhã a consequência do ato de hoje. Sim. Porque amanhã vai custar muito mais caro, né, para ele, sem dúvida. Esse ato de hoje saudável, que ele acha que é bom. Aí eu tomo um copo de cerveja, lava tudo, limpa as artérias, como se fosse a cerveja um monte de vassourinha, que fosse limpando as artérias. Não é verdade, Marcos? Você imagina assim, né? Esse switch aí, né, essa mudança de comportamento é muito difícil. E não é que você tem que mudar, eu falo isso, né, para os meus pacientes, não é que você tem que abdicar de absolutamente tudo que você gosta. Não pode ser radical. Não, você tem que tomar atitudes que promovam um bem-estar num aspecto global. Então, se você fica triste porque você vai deixar de comer o teu churrasco de domingo, você tem que ter o dia para tu comer o teu churrasco de domingo. Comendo sal, então, claro, né? Com cuidados, mas você tem que fazer o aspecto global é muito importante no tratamento das pessoas, na mudança do hábito. Senão você acaba gerando Quer ver uma coisa, sérios. Marcos? Eu me lembrei agora de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Jaime Ferreira. Quero mandar um abraço ao Dr. Jaime, uma grande figura, um grande profissional, que eu tenho uma admiração, um carinho e um apreço muito grande pelo trabalho que ele faz. Trabalhou muito tempo na rede pública, no combate à tuberculose. E nós falávamos um dia lá no rádio, ele contou uma história interessante, que aí uma pessoa disse, não, doutor, eu fumo, mas eu não tenho nada. Eu fumo, chego em casa à noite, tomo 1 litro de leite, e o leite vai no pulmão e limpa o pulmão. Aí ele disse assim, mas se o leite for pulmão, você morre. As pessoas não é que são ignorantes, elas não têm noção, né, Marcos? Como é que o leite vai entrar no pulmão? Se entrar no pulmão, morre. É o aspecto que nós falamos anteriormente da educação, né? O pulmão não tem nada a ver com o trato digestivo, no sentido de trajeto, né? É isso, mas o povo acha que tomar um litro de leite, o leite vai lá no pulmão e limpa o pulmão, deixa o pulmão branquinho. Não tem nada a ver. Então, isso é falta do quê? É falta, naturalmente, de se informar, né? O trato digestivo é uma coisa e o trato do pulmão é outro.
Quando entra água no pulmão, o cara morre. Tanto é que o cara morre. Quando o cara se afoga, é porque foi água no pulmão. E se ele tomar muito leite ainda, Ivan, e tiver uma predisposição, quem sabe ele vai intolerância à lactose. Ou cálculo renal. Cálculo renal, vai ter cálculo renal. Então, essa história, meu amigo, minha amiga, senão eu fumo e depois eu tomo bastante leite. E, não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Marcos? É igual água. Mas água, eu não gosto de água, água não tem gosto. Eu não tomo água. Lá no prédio da Rádio Cultura tem uma moça que trabalha lá. Você não toma água? Eu digo, mas como? Só tomo café. Água é ruim, não consigo. Mas, poxa, uma pessoa que não toma água tem uma tendência séria a ter problema renal, não tem? Né, ele pode ter um maior risco, né? Você sabe, Ariva, que antigamente se acreditava como funcionava, né, a fisiologia, que você só precisava tomar água quando você tinha sede. A hora da sede. Porque nós temos no cérebro um mecanismo que é um centro da sede, né, que é um mecanismo, então ele te envia uma mensagem. A boca fica seca? A boca fica seca, tu tem um desejo e toma água, né? Mas o problema é o seguinte, existem agora alguns estudos que mostram que mesmo quando você não está com esse mecanismo, nós temos uma diminuição da sensibilidade desse mecanismo a partir de uma certa idade. A partir de 50? 60 anos de idade. Então, nós precisamos tomar água mais frequentemente. E tem um italiano que estuda muito a hidratação e tomar água, tal, e ele acha que nós devemos tomar em torno de 2,5 litros de água por dia. Mas isso é uma quantidade muito grande de água para algumas pessoas, né? E tem outras pessoas também que não podem tomar uma quantidade elevada de água porque, por exemplo, tem problemas cardíacos sérios. Se tomarem muita água, podem até causar um problema mais importante. Então, as pessoas que são saudáveis, rígidas e que têm um hábito diário de tomar um pouco de água, podem tomar água que faz bem. À vontade. Podem tomar água que faz bem. O que as pessoas que já têm algum problema mais sério de saúde, essas devem perguntar ao seu médico, né? Porque às vezes a gente generaliza todo mundo tome 2 litros de água. E tem algumas pessoas que não podem tomar. Mas o médico já orienta, a grande maioria das pessoas isso é uma exceção. Devem tomar. É uma exceção. O cara que tem uma hipertensão séria, grave, ele pode tomar água? Não, ele pode tomar água, desde que a pressão dele seja controlada. Controlada, ótimo, isso que é importante. O ideal é você tomar no mínimo 1 litro de água por dia. 1,5 litro de água por dia tá bom. Aí vai fazer mais xixi? 1,5 litro de água por dia até já tem alguma coisa mostrando que diminui o risco de doença renal crônica também, não só de pedras. Olha só. Né? Que é uma coisa muito importante. Mas algumas pessoas dizem, não, mas aí eu vou fazer muito xixi. Aí o rim vai trabalhar demais. Que bom, né? É bom? É bom, é bom. É bom. É bom, vai... Botar o rim para trabalhar. Filtrar o sangue. O negócio é o seguinte, quando nós temos, ao longo da idade, do envelhecimento, a gente nunca se dá conta que o rim também envelhece. Vai perdendo as suas células. Então, a gente tem que fazer ações para que elas se preservem o máximo que a gente puder. Quanto menos células perder, melhor então, uma boa hidratação. A hidratação no rim é fundamental. Uma boa hidratação, evitar remédios que possam atingir os rins, como anti-inflamatórios de uso crônico. Eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, Marcos. A gente tem diclofenaco, né? Até uma aspirina, se você tomar todo dia uma aspirina de 500 miligramas, por exemplo, você tem que tomar cuidado, tem que ser sob supervisão, porque pode atingir os seus rins, né? Então isso é muito importante, cuidados essenciais. Muito bem, nós temos um intervalo comercial, rápido. O que o Dr. Marcos falou aqui, isso serve de alerta. Recentemente no Brasil foi adotada uma lei em que para você comprar anti-inflamatório, ou melhor, antibiótico, só com receita médica. Muita gente reclamou, muito farmacêutico reclamou, houve uma certa contrariedade à lei. Mas foi bom, porque quanto mais antibiótico consumido, mais doenças ficam fortalecidas. Os bichinhos lá que são combatidos com antibiótico, quanto mais você tomar, pior é. Tem que tomar com indicação. Aí, feita a lei, é proibido hoje comprar antibiótico sem receita. Agora, em compensação, segundo estudos realizados, o número de anti-inflamatórios no Brasil
a venda aumentou, disparou. Hoje se toma anti-inflamatório para gripe. Eu quero tomar anti-inflamatório, estou com gripe. Mas não vai, será que adianta anti-inflamatório para gripe? Se vende assim que nem água. O anti-inflamatório, bem, depois o Marcos vai falar sobre o anti-inflamatório e doença renal. Muitas pessoas não têm ideia dos riscos que estão correndo em se automedicar com o tal do anti-inflamatório. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em 2 minutos.